Em Pindaré-Mirim, o nível do rio chegou a 13 metros e 70 centímetros acima do nível normal. Os dados são da Coordenação de Proteção e Defesa Civil do município. Com esse aumento, o volume do rio está só 25 centímetros abaixo da marca registrada no ano passado, quando dezenas de famílias ribeirinhas tiveram que sair de casa e ficaram em um abrigo improvisado. Foi a maior cheia dos últimos 10 anos. Apesar de o volume da água ter aumentado nos últimos dias, nenhuma das mais de 100 famílias ribeirinhas foi transferida para abrigos. A situação do Rio Pindaré vem sendo acompanhada pela Defesa Civil Municipal, Secretaria de Assistência Social e uma força-tarefa que foi montada específica para realizar não só o monitoramento desse nível, tá, ali cerca de 13,70 metros, como também da situação das famílias. Cerca de 130 famílias foram atingidas por essa cheia. No último final de semana, uma visita técnica formada por essa equipe específica para esse trabalho, visitou essas famílias e orientou para que elas deixassem essas áreas de risco, localizadas ali na beira do rio e Boca da Vala, e se dirigissem até a Escola Firmino Augusto Rabelo, onde foi disponibilizado um abrigo temporário até que essa cheia possa passar. No entanto, o que foi encontrado pelas equipes foi muita resistência por parte dos moradores para deixar as suas residências. Os moradores da rua Godofredo Viana, no centro da cidade, também estão sendo afetados com a cheia. Foi nessa mesma rua que mostramos há pouco mais de um mês essa ponte improvisada, feita pelos próprios moradores. Hoje só é possível chegar à ponte de canoa. Do outro lado do rio, no povoado Trizidela, em Monção, alguns bares já foram alcançados pela cheia e as casas estão bem perto de serem atingidas. Com o grande volume de água e com a forte correnteza, os riscos de afogamentos são ainda maiores. O Corpo de Bombeiros faz um alerta aos ribeirinhos e às pessoas que precisam fazer travessias. Nesse período chuvoso, nós sabemos que a correnteza do rio ela fica mais forte, ela fica intensificada. E qual é o problema nisso? Que ela transporta energia suficiente, capaz de arrastar você, seu filho, e lhe trazer danos irreversíveis. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas que eu considero de extrema importância, até porque a nossa água do rio ela é barrenta, né? Ela tem um aspecto escuro e você não consegue ver uma água transparente, né? Então, o relevo do rio ele se modifica constantemente. Então, hoje você toma banho, mas amanhã pode ter um buraco. Ou ainda, algumas armadilhas ocultas pode ocorrer também. A correnteza, por exemplo, ela pode levar pedaços de madeira, pedaços de metal, e você, ao entrar no rio, sem ter a consciência disso, você pode se lesionar, sofrer um acidente bem grave. Então, as principais dicas são: tome bastante cuidado com essa questão. Se for entrar no rio, só entre se for necessário. Não ultrapasse a linha da cintura para tomar banho. Não entre sozinho no rio, só entre naquela região se você conhecer aquele local, por conta das armadilhas, né? Chame alguém com experiência para verificar se o local está apropriado para você entrar, tomar banho. E se for se alimentar, só entre no rio após 1 hora ou depois. Não ingira bebida alcoólica e vá ao rio. E as crianças, principalmente as crianças, nós devemos ter atenção redobrada. O secretário de Comunicação de Pindaré-Mirim, João Paulo Soares, explicou quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança dos moradores atingidos pela cheia do rio Pindaré. Vai ser mantido esse monitoramento diário, tanto do nível do rio quanto da situação das famílias. E caso seja necessário, caso a gente perceba que o nível continua aumentando e o risco de vida dessas famílias continua aumentando também na mesma proporção, haverá a possibilidade sim da gente até mesmo utilizar a força para retirar essas famílias dessas áreas e preservar a vida, porque isso é o bem mais precioso, é o que a Prefeitura mais se preocupa, preservar vidas nesse momento tão difícil, não só de cheia do Rio Pindaré, como também nessa luta contra o novo coronavírus.